Olá a todos e todas, eu sou Ana Terra, militante do MST do Estado de São Paulo, pesquisadora da Unesp e este é mais um programa Análise de Conjuntura Semanal. Nesse primeiro bloco, em que nós vamos tratar do grito dos excluídos e das excluídas, e que é importante que a gente ressalte que essa é uma atividade que acontece desde 1994 e que é protagonizada pelos movimentos e organizações sociais, em contraposição às comemorações da independência do Brasil que acontecem no dia 7 de setembro. Este ano de 2020 marca a história do grito dos excluídos e das excluídas, principalmente por acontecer em meio a essa pandemia que nessa semana deve atingir a marca das 500 mil mortes nas Américas e as 130 mil mortes no Brasil. Com o tema Vida em Primeiro Lugar, por trabalho, terra, teto e participação, foram realizadas atividades em todo o Brasil. O Grito dos Excluídos teve um forte perfil de solidariedade e de denúncia às atrocidades que vêm sendo feitas por esse governo frente à pandemia e frente a essa política de morte que exclui os trabalhadores e que nos leva cada vez mais a uma crise sem precedentes. Um estudo da Oxfam aponta que nesse ano de 2020 morrerão 12 mil pessoas por dia de fome e 122 milhões de pessoas serão atingidas por essa grave consequência. O estudo da Oxfam aponta ainda que os principais epicentros da fome no mundo serão Brasil, Índia e África do Sul, três países de economias periféricas e que compõem os BRICS. Esse bloco econômico ficou muito caracterizado pelos acordos comerciais feitos entre Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, em que couberam a países como o Brasil a exportação de commodities e a exportação de commodities agrícolas, o que acirra o problema da fome. Entre as principais causas que levam à fome no Brasil e que estão estritamente ligadas à crise estrutural do capital, trata-se o desemprego, a informalidade e a precarização do trabalho. Essa precarização do trabalho ainda sofre com outro problema, que é o problema da inflação, ou seja, o aumento geral de preços e o aumento do custo de vida. Entre as principais causas da inflação se destacam o aumento da circulação de moedas, o aumento da demanda em relação à oferta e a especulação em torno dos preços. Essa semana a gente viu uma alta de preços de alimentos fundamentais para os trabalhadores brasileiros e que compõem o nosso hábito alimentar, entre eles o arroz. O aumento do preço do arroz está diretamente ligado a essa política de exportação de alimentos, de inclusão em um mercado de exportação de alimentos primários e está vinculada também à alta do dólar. Por conta da alta do dólar, os produtores de arroz preferem exportar essa produção, e o que leva a uma diminuição da oferta de arroz no mercado e, consequentemente, a um aumento dos preços. Essa alta do preço do arroz também está vinculada à ausência de políticas públicas nacionais que fortaleçam os mercados internos e que recomponham os estoques de alimentos. Outro produto que tem tido uma alta considerável dos preços, e isso nos últimos anos, trata-se do feijão. O feijão é um produto agrícola que não é uma commodity internacional e, portanto, sofre gravemente com essas alterações nos mercados internos. No caso do feijão brasileiro, a gente tem que destacar que ele disputa áreas de produção com a soja. Então, se a gente tem esse preço elevado do dólar, essa política voltada à exportação de commodities e muitos dos grandes produtores preferem produzir soja para exportação ao invés de produzir feijão, a gente também tem, como no caso do arroz, uma diminuição da oferta e um aumento dos preços que afetam diretamente os trabalhadores. Comer arroz e feijão é um hábito dos brasileiros e nós temos que lutar por esse hábito e lutar por políticas públicas que proporcionem o acesso dos trabalhadores a esses alimentos. Entre essas políticas públicas, os movimentos sociais se organizaram em torno da negociação de uma lei, que é a Lei Assis de Carvalho, que foi votada no Senado e na Câmara e que foi vetada pelo presidente Jair Bolsonaro. Vetou a agricultura familiar e decretou a fome. A Lei Assis de Carvalho é uma lei aprovada na Câmara e no Senado e que propõe medidas emergenciais para a agricultura familiar. Tratam-se de propostas que devem pensar a produção e a comercialização de alimentos, pautando inclusive a produção das mulheres como uma possibilidade
de incremento a essa produção de alimentos para a classe trabalhadora. Produzir alimentos no Brasil hoje tem sido muito difícil para a agricultura familiar, principalmente pela ausência de créditos, a ausência de assistência técnica. E a Lei Assis de Carvalho viria a mitigar esses problemas, propondo então um auxílio emergencial para os trabalhadores, créditos de fomento aos produtores, negociação de dívidas, entre outros fatores. A lei foi vetada pelo presidente Jair Bolsonaro quase em sua totalidade. A gente queria pautar também a necessidade de se pensar políticas públicas nas esferas estadual e municipal. É importante destacar que só as isenções para os agrotóxicos no âmbito do ICMS foram da ordem de 6 bilhões, ou seja, os estados deixaram de arrecadar 6 bilhões de reais para justamente isentar os agrotóxicos e a produção contaminada do agronegócio. É preciso retomar as políticas de segurança e soberania alimentar para que nosso povo tenha condição de acesso à alimentação e que a gente supere da melhor forma possível essa crise sem precedentes e que tem levado muitos trabalhadores à situação de miséria e de fome. Essa semana a gente viu também um saque a um caminhão de carnes. As carnes também entram nessa lógica da exportação e têm o seu preço muito caro. Cada vez mais para os trabalhadores tem sido difícil manter uma dieta saudável. E por isso nós pedimos a todos os deputados que viabilizem a derrubada dos vetos do presidente Jair Bolsonaro e que principalmente olhem para as necessidades de produção da agricultura familiar. Que a gente possa retomar os processos produtivos, retomar políticas públicas importantes, como é o caso do Programa Nacional de Alimentação Escolar e do Programa de Aquisição de Alimentos, que eles tenham recursos suficientes para atender a maior parte dos trabalhadores que vivem hoje em insegurança alimentar. A gente pretende tratar com vocês das ações de resistência que vêm sendo protagonizadas pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Entre nossas propostas se destaca o Plano Nacional de Plantio de Árvores, que nesse mês, entre os dias 20 e 26 de setembro, deverão, durante a Semana da Árvore, ter ações de mutirão de plantio de árvores. Essas ações devem acontecer tanto nos nossos assentamentos, nas áreas sociais, das associações, das cooperativas, das escolas, mas fundamentalmente devem acontecer nas áreas que são passíveis de despejo. Nós vimos em Minas Gerais e no sul da Bahia uma ação extremamente truculenta dos governos e precisamos, sem dúvida nenhuma, avançar na proteção dessas áreas que estão sendo reivindicadas há muitos anos pelos trabalhadores. São acampamentos produtivos que não têm ainda o perfil de assentamento, mas que trabalham e que constroem uma sociabilidade entre seus trabalhadores. Há a produção de alimentos, a escola para as crianças, a dignidade para esse povo sem terra. E por isso nós chamamos a todos os parceiros, aos amigos do MST, que se somem nesse esforço de plantio de árvores nessas áreas que eram extremamente degradadas pela cultura do agronegócio e que se convertem em potenciais áreas de produção de alimentos. Vamos resistir a essa pandemia, vamos resistir a essa crise ambiental que nós vivemos, propondo o que há de fundamental, o plantio de árvores e árvores que produzam alimentos para o nosso povo, que ensine uma consciência ambiental à nossa sociedade, no sentido da recuperação das nossas matas, das nossas florestas, no sentido da preservação da natureza e das águas. É por isso que nós do MST acreditamos que nossas ações e mobilizações devem estar voltadas à solidariedade, como a que foi feita no Grito dos Excluídos, à produção necessária de alimentos e, por isso, os créditos voltados à agricultura camponesa e familiar e à derrubada dos vetos da Lei Assis de Carvalho, e também a preservação ambiental, a preservação de uma sociabilidade diferente da truculência do capital e do agronegócio a partir do nosso Plano Nacional de Plantio de Árvores. Chamamos então e convidamos a todos os amigos e amigas que se somem às nossas ações e que nos auxiliem nesse momento tão difícil a passar por essa pandemia. Muito obrigada, até mais.